Oi, eu tenho certeza que todos os dias da sua existência você pensa, nossa, como eu queria mais um podcast nesse mundo. E para preencher essa necessidade quase que vital, eu resolvi lançar o Três Músicas e uma Vibe. Nele eu vou apresentar três músicas e divagar sobre alguma característica em comum que eles tenham. Essa ligação pode ou não ser uma alucinação da minha cabeça. Esse podcast totalmente não é uma conversa, ele é um monólogo. Se eu fosse mais pedante, eu poderia chamar isso de um ensaio, mas eu duvido que a qualidade atingida vai ser tão boa assim. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. E eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Fiz questão de existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. Você notar. Você notar. Essa foi Piloto Automático pela banda Super Combo e ela apresenta pra gente um personagem que, na minha opinião, recém descobriu tá sob efeito do piloto automático. O piloto automático, quanto uma característica evolutiva do nosso sistema límbico, permite que a gente economize energia quando está fazendo tarefas que não necessitam de reflexão, coisas que são puramente mecânicas, como tarefas do dia a dia, que nem cortar cebola. Existe, porém, o revés de que, com alguma frequência, o piloto automático é engajado em situações que não são puramente mecânicas. Por exemplo, talvez você já esteve na situação em que você estava numa mesa de bar, ou que você estava conversando com alguém. Simplesmente o tempo passou e você não percebeu, e você não aproveitou algo em que, em teoria, era para você aproveitar. Né? Algo que era para você descontrair, relaxar, ou mesmo refletir, né? Por fim, você só economizou energia. E aí essa é a primeira reflexão que eu quero fazer, para que
a gente tá economizando tanta energia? Quando é que essa energia vai ser gasta? Quando a gente se aposentar, talvez? Ou será que no final de semana? Mas no final de semana a gente tá muito cansado. Eu vou retomar esse ponto quando eu for falar de sociedade do cansaço, mas é a primeira quebra de piloto automático aqui cara, estamos economizando energia. Pra quê? Quando? Qual a finalidade? Eu queria salientar um trecho da música aqui, que é: eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar ao mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Essa é uma síntese do efeito adverso do piloto automático. É sabido que para emagrecer, a ingestão de calorias tem que ser menor do que o consumo. Se você quer crescer, quando você está na academia, você tem que ter um superávit calórico. Então, no papel isso parece fácil, mas é muito difícil, né? As pessoas estão constantemente lutando contra a balança. Ele mesmo cita ali que ele sabe quais são as coisas que ele deveria fazer mais. Todo mundo já deve ter pensado nisso em algum momento, de tipo, porra, eu deveria reclamar menos, deveria agradecer mais, deveria sorrir mais. Mas no final a gente não faz. Por quê? Porque o piloto automático está sendo ativado quando a gente não precisaria, teoricamente. Existe um motivo para isso, não é um acaso. Existem vários fatores, mas mais para frente eu vou explicar um dos fatores que para mim parece ser o mais impactante, e não só o mais impactante, como o mais negativo. O trecho da música diz o seguinte: um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá, e eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu gostaria de puxar uma referência, é uma analogia que o Alan Watts faz da vida, de que ao nascer é como se você tivesse sido empurrado de um penhasco. Você com certeza vai morrer porque você vai atingir o chão, e isso é inevitável. O que você faz no meio tempo realmente não importa. Você pode tentar se segurar nas pedras, você pode tentar voar, você pode pensar na sua vida, você pode pensar na sua morte, você pode pensar seus arrependimentos, seus orgulhos. Nada vai fazer nenhuma diferença. Você simplesmente vai morrer. Essa visão do Alan Watts, ela é antagônica a esse trecho de música que eu citei. Porque a visão do Alan Watts, apesar de poder parecer um pouco nihilista, ela é um nihilismo libertador. No sentido de que, apesar de você não ser livre para escolher se você vai morrer ou não, que você pode, que nem eu tinha mencionado, você pode pensar no futuro e aproveitar e ficar pensando em como você vai morrer e que nada vai fazer diferença, mas você pode fazer o que você quiser nesse meio tempo. Já o trecho da música é como se ele tivesse concedido já ao piloto automático essa liberdade. Então, em vez de ele fazer o que ele quiser, ele sabe que o piloto automático dele vai levar ele aos lugares e ele vai fazer as coisas e de um jeito muito anestesiado, e que no final o resultado vai ser o mesmo. E isso me lembra outra música. No meio da rua, fazendo música, indo pro trabalho, com a TV ligada. Eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado. No meio dos carros, dentro do sistema, cheirando fumaça, mesmo careta. Eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado. De janeiro a dezembro, eu não sinto nada. Você não entende. Eu sou uma máquina. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado.
dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. No meio da rua, fazendo música, indo pro trabalho, com a TV ligada. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. No meio dos carros, dentro do sistema, cheirando fumaça, mesmo careta. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. De janeiro a dezembro, eu não sinto nada. Você não entende. Eu sou uma máquina. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Eu tô sempre dopado. Essa foi Eu Tô Sempre Dopado, do Rogério Skylab. Acho que todo mundo que escuta ela pela primeira vez tem vontade de dar risada. Inclusive, se você vê o clipe, você vai com certeza dar risada. É um maluco estranho, dançando de um jeito estranho, cantando uma música com uma letra estranha, falando sobre sempre estar dopado, e imediatamente você associa isso com drogas, né? Você fala assim, cara, com certeza esse maluco fica o dia inteiro chapado mesmo. Mas se você passar essa primeira camada, que é a camada da comicidade, a gente pode perceber numa das frases dessa letra que talvez tenha um pouco mais de significado do que simplesmente ser uma música risível. A letra diz: mesmo careta, eu tô sempre dopado. Ou seja, mesmo quando eu não tô sob efeito de drogas psicotrópicas, eu estou dopado. Se a gente der um zoom e olhar mais de perto essa segunda camada, dá para fazer um comparativo que estar dopado seria nada mais nada menos do que o próprio piloto automático. O nosso personagem ele cita atividades corriqueiras do dia a dia dele para exemplificar como ele está dopado durante a maior parte do tempo. E como é que ele se dopa? Se a gente pegar a nossa própria experiência, como é que a gente se dopa durante o dia a dia? Pode ser com música durante o trabalho, pode ser com uma série quando a gente chega em casa, pode ser com um jogo de futebol, enfim. Existem várias formas de entretenimento que a gente pode consumir a fim de a gente não ficar ocioso. Por que a gente não quer ficar ocioso? A partir do momento que você fica ocioso, você pode criar um momento de reflexão. E o momento de reflexão é algo perigoso. O humorista Daniel Furlan, ele fala que ele gosta de participar de muitos projetos ao mesmo tempo e de trabalhar muito, porque se ele chegar em casa e ele não estiver trabalhando muito, ele vai ficar com seus próprios pensamentos e isso vai gerar tristeza nele. Eu arriscaria dizer que a gente se dopa tanto assim para a gente não sentir o sofrimento do modo de produção atual. É muito difícil você ver alguém que seja feliz no trabalho. A gente trabalha para sobreviver, pela nossa subsistência. A maioria das pessoas não trabalharia se pudesse escolher. Um outro prisma que você pode olhar essa letra, e buscando lá a referência da música Piloto Automático, é que se a gente fizer uma analogia com 7 estágios do luto, piloto automático seria o primeiro estágio, que é o de choque e negação.
Entre outras coisas, esse estágio apresenta sentimentos que são dormentes. Você pode perceber pela letra e pelo ritmo que o personagem identificou que ele vive no piloto automático, mas ele não faz nada sobre isso. O sentimento do personagem poderia ser traduzido num é o que é. É como se ele só assumisse que, beleza, o piloto automático existe, eu estou sob efeito dele e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Em contraste, a música do Rogério Skylab representaria mais a raiva e a barganha, principalmente a parte da raiva, né? Você consegue ver novamente pelos instrumentos e pelo ritmo e por aquele mantra que ele grita, eu tô sempre dopado, eu tô sempre dopado. Ele não tá aceitando essa condição. Ele identifica qual é o problema e ele tem raiva daquilo. Ele não quer mais estar sob esse efeito. E isso me lembra outra música. Faz tempo eu tô quase durmo mal, tenho alergia. Quando acordo nem bom dia, ducha fria ainda me dói. E atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes, abro a porta da frente, a luz do dia me corrói. Então eu me pergunto quando sobra algum segundo em que eu reflito sobre o mundo, se funciona e coisa e tal. Concluo que tá preta a situação, pra lá de azedo, leite que ainda sai da teta, nem sequer é integral. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar de vez, talvez, de vez, talvez, de vez. No bus eu subo afoito, engolindo algum biscoito, a cotovelo, logo os 8 eu tô cansado e vou sentar. Depois do chacoalhaço, tô no trampo e o palhaço, mesmo me vendo um bagaço, já começa a me ordenhar. Digito atendo o fone, meio-dia eu sinto fome, me levanto sem meu nome, vou pra fila do buffet. Depois de 2 cigarros, acomodo meu pigarro, me reponho de bom grado e termino a fazer. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar de vez, talvez, de vez, talvez, de vez. Seja melhor despirocar de vez, talvez seja cansado, eu chego em casa, o William Bonner me afaga, me contando alguma fábula de algo que ocorreu. Requento qualquer rango, cambaleio até meu canto, ainda nem fechei o tampo e o meu corpo adormeceu. Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar de vez, talvez, de vez, de vez, talvez. Essa foi despirocar pela banda Um Apanhador Só. O que é notável nessa música em relação às outras duas é que dessa vez o ritmo da música não é prazeroso ao ouvido. O ritmo ele é bem caótico e ele parece o de uma máquina quebrada. E faz sentido porque o personagem apresentado está passando por uma fase da vida em que ele parece estar quebrado. Parece que ele está despirocando, ele está coringando. Existem 2 trechos da música que conversam com as outras duas que a gente escutou. A primeira é em atraso permanente e depois quando sobra algum segundo em que reflito sobre o mundo, se funciona e coisa e tal. Concluo que tá preta a situação pra lá de azeda. Eu tinha mencionado, quando eu tava falando das outras duas músicas, que isso não era uma coincidência, né? Principalmente essa expressão em atraso permanente, ela representa um subproduto do estágio do capitalismo tardio que a gente está. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han
que ele faz um contraponto entre o estágio atual do capitalismo e o que ele chama de um estado anterior do capitalismo. Então, antigamente, a gente tinha o que a gente chamava de uma sociedade de obediência. Isso é um conceito que vem de Foucault, mas basicamente a sociedade tem um conjunto de regras e a gente segue elas. Se a gente não seguir as regras, a gente é do mal, se a gente seguir a regra, a gente é do bem. Então, isso é um conceito bem dicotômico. Se a gente trazer isso para o campo do trabalho, o que poderia ser considerado um bom funcionário é alguém que chega antes do horário, alguém que sai depois do horário, alguém que não falta muito e alguém que não dá muito atestado. Então, era uma coisa muito dicotômica. Então, você é bom, é só você seguir essas regras, mas o capitalismo é o rei de se reinventar. Como diria o próprio crioulo doido, novas embalagens para antigos interesses. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas sejam mais eficientes no trabalho sem espremer elas e sem mandar elas trabalharem mais horas? Aí que vem o conceito da sociedade de performance. Em 2009 eu fiz um trabalho sobre Google que eles tinham um modo de produção que era bem diferenciado para a época. Esse modo de produção consistia no autogerenciamento. Então você tinha uma quantidade de tarefas para entregar num mês, numa semana, num sprint, né, que é o termo que eles utilizavam. E independente de quando você faz isso, se é um dia antes de entregar, uma semana antes de entregar, de manhã, de madrugada, tanto faz, desde que você entregasse. E esse é o ponto de inflexão em que a sociedade da performance começa a aparecer mais. A sociedade de performance, ao contrário da sociedade de obediência, ela não é dicotômica, ela é uma escala. Então é muito comum na área de TI, e talvez outras indústrias tenham adotado isso também, você ser avaliado múltiplas vezes e com alguma periodicidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou avaliado a cada 2 semanas. Ao final de 3 meses existe outra avaliação. E ao final de 1 ano tem mais uma avaliação. Então a gente está constantemente sendo avaliado. E agora não é sobre se você faz o teu trabalho ou não faz o teu trabalho. Existe uma escala. Você ganha notas de 1 a 5, de 1 a 10, independente de qual é a forma, você é avaliado. E geralmente o meio dessa escala significa que você fez o que você foi contratado para ser feito. Uma escala de 1 a 5, por exemplo, 3 estrelas significa que você fez exatamente o que você foi contratado para fazer. Se você fizer menos, você recebe menos estrelas. Se você fizer mais, recebe mais estrelas. E isso é uma coisa genial do ponto de vista maléfico do capitalismo. Agora, o patrão não mais define se você é bom ou ruim. Ele te dá um conjunto de regras e diz, olha, você vai ser avaliado de acordo com esses critérios. E aí isso incorre em você ser o responsável pela sua performance. Então a meritocracia, entre aspas, é forçada dentro do ambiente de trabalho. Então, quando alguém performa mal, é culpa única e exclusivamente dele. É como se a gente virasse o nosso próprio capataz, né? A gente tem o chicote e a gente que trabalha. Ou ainda isso dá uma nova interpretação para aquela frase, o homem é lobo do homem. Se antes eram 2 homens que um era lobo do outro, agora essa figura é única. Você é seu próprio lobo. E não é à toa que a gente vê por aí a glamorização do trabalho no modo PJ, ou de você abrir sua própria MEI, porque você é seu próprio patrão. Ou seja, isso simplifica e esconde todas as desigualdades que existem no sistema. E como o modo de produção anda de mão dadas com a sociedade, você pode ver isso sendo externalizado para outros campos. Então, se você lembrar do episódio do Black Mirror, acho que, se não me engano, é o primeiro episódio em que as pessoas são avaliadas de acordo com seu ranking nos perfis de mídias sociais. E a gente constantemente está preocupado em quantos likes a gente está recebendo, se a gente postou um stories daquele bar legal que a gente foi, esse drink bonito está sendo compartilhado, se as pessoas estão reagindo aos meus stories. E muitas vezes a gente até sai, vai pro bar ou faz alguma coisa pensando nos resultados que isso vão trazer nas redes sociais. E obviamente aqui eu me incluo nisso, né? Eu nunca falo em terceira pessoa, mas sempre em primeira pessoa, no sentido de que eu observo isso em mim, com certeza. Às vezes o rolê tá bem paia e no final eu tiro uma foto só pra inflar meu ego e ganhar biscoito e, sei lá, sentir através dos likes que eu sou uma pessoa que é legal. E esse é um reflexo do nosso modo de produção atual. Quando não existe mais essa dicotomia de essa pessoa é boa e essa pessoa é ruim, e você cria essa escala e você avalia a performance dessa pessoa, você introjeta nas pessoas esse sentimento de... Você introjeta nas pessoas esse
sentimento de autovigília. Você sempre observa o que você está fazendo e você observa qual é o resultado das ações que você toma e você sempre está se cobrando mais e mais e mais e você nunca desliga, você entra num estado paranoico. Assim como essa música que a gente acabou de escutar. É uma pessoa que está claramente nessa paranoia e não tem nenhum tempo de descanso. Nunca para refletir e quando para é para lembrar que o mundo é triste. Isso é o que o Byung-Chul Han fala de excesso de positividade, né? Então a maioria dos nossos problemas atuais não são tanto problemas físicos, mas são muitos problemas mentais. É como se a gente tivesse subido na pirâmide de Maslow, mas das mazelas. Pode ver que as epidemias que a gente tem, tirando essa do Covid que passou agora, mas a maioria das epidemias é epidemias de doenças mentais. Depressão, ansiedade, esquizofrenia. Isso se deve ao fato do excesso de positividade. Quando você não tem o ócio, quando você não tem aquele tempo que você não está fazendo absolutamente nada, e quando eu falo não estar fazendo absolutamente nada, é exatamente isso. Eu não estou falando de você estar com a TV ligada, você estar escutando música, você estar no celular. É você estar quieto, olhando para o teto, pensando. O excesso de positividade se apresenta nessas músicas que a gente escutou. Então você sempre está em atividade, você sempre está seguindo alguma coisa, é o que a gente chamava de piloto automático na primeira música, é o estar dopado na segunda música, e é você estar sempre correndo, você sempre está na correria, você sempre está em atividade, sempre está, você maquinalmente sempre está fazendo alguma coisa. E o Nietzsche falava, aos ativos falta usualmente atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Para mim, isso sumariza o excesso de positividade, que é basicamente você se manter na inércia, mas numa inércia que tem movimento. Então ela parece que não é uma inércia, porque você de fato está andando, você está se movendo, mas você está se movendo na mesma direção, com a mesma velocidade, e nada, nenhuma força externa está fazendo com que você mova. Quero traçar um paralelo aqui. Há um trecho no livro O Idiota, de Dostoiévski, e ele menciona o que ele chama de ser um ser prático. E esse ser prático, ele era considerado como a melhor coisa que poderia se ter na sociedade. Uma das características desse ser prático é não refletir sobre nada. Então, em um trecho ele fala: qual é, por exemplo, a mãe que, por ternura para com os filhos, não se admira de ficar doente ao ver o filho ou a filha sair, por pouco que seja, do caminho do dever? Eu gosto bastante que nesse livro ele usa o termo originalidade, extravagante, para falar de pessoas interessantes. Então as pessoas interessantes eram o que eram irrequietas, que eram longe desse conceito de o homem prático. Acho que assim como na Rússia da época de Dostoiévski, nós também estamos todos virando humanos práticos. E isso é bom. Sabe para quem? Patrão. Para o dono do capital, para o dono dos meios de produção. Isso é ótimo que a gente não tenha reflexão, que a gente não pense, que a gente não estude. Porque quanto mais mecanizados nós formos, quanto mais seguidores de práticas e regras a gente for, menos trabalho a gente dá. E mais barato a gente fica. E mais commodity a gente vira. E mais perto da pobreza a gente se aproxima, ou a gente se mantém mais tempo na pobreza. E isso é uma retroalimentação de estabilização. É um ciclo vicioso. Esse foi o episódio sobre o piloto automático. Se você tiver alguma crítica negativa, por favor, pode me mandar. Eu sempre estou aberto a melhorar. Se você tiver alguma crítica positiva, não me mande. Eu não sei lidar com elogio. É isso. Falou.